Elauci, as coisas aqui mais pertinho da gente já é difícil de entender como é que se entende o universo. Você pesquisa há muito tempo aí, né? As coisas da astronomia, como todo enxadrista, digamos assim, é curioso, e você, como pesquisador, está sempre buscando aí novos saberes, novos conhecimentos dessa área. O que você conta aí um pouquinho de tudo o que você aprendeu aí? Faz um resuminho da astronomia, seu contato com a astronomia. Eu não sei se posso dizer para gente que eu faço pesquisa. Eventualmente eu faço alguma pesquisa, mas, assim, no geral, é mais por lazer, assim, né? Que eu faço astrofotografia e, eventualmente, faço alguma pesquisa também. Eu tinha feito uma seleção de fotos astronômicas e cheguei a gravar um vídeo, mas ficou com 6 horas de duração, né? Então eu acabei, tá guardado o vídeo, talvez eu até coloque o vídeo no site, porque já que ele ficou pronto, né, talvez eu coloque no site. Mas ele ficou extremamente demorado. Eu acho que para essa finalidade específica, né, para esse conjunto de vídeos que nós gravamos essa entrevista, ele ficaria muito distante, porque já que o tema do site principal é xadrez, né, o tema do canal é xadrez, então eu acho que um vídeo sobre astronomia de 6 horas ficaria muito longo. Quem tiver interesse depois pode encontrar, eu vou colocar acho que no canal lá, não tenho certeza se eu vou colocar ou não, mas talvez eu até fragmente ele em partes, né, para que não fique longo demais. E eu vou colocar aqui um resumo, né. Eu cheguei a começar a fazer um corte no vídeo para fazer um resumo a partir daquele lá, mas eu não gostei muito da edição, então eu vou fazer de novo e fiz uma seleção só das fotos que eu acho que são mais interessantes para comentar, e as outras eu vou só mostrar rapidamente, né? Eu deixei separado aqui, eu vou mostrar, mas sem comentar muito sobre elas. No outro vídeo eu comentei bastante sobre isso, né? Porque essa é uma supernova do tipo 1A, então eu faço vários comentários a respeito sobre a importância desse tipo de supernova para determinar a escala do universo, né? Aqui tem uma outra foto que eu vou comentar um pouco melhor, que é essa aqui, da galáxia de Andrômeda. E essa aqui é uma cefeida, né? Que, na verdade, a primeira cefeida que foi fotografada fora da Via Láctea, que faz parte da galáxia de Andrômeda, foi fotografada pelo Edwin Hubble, né? E que serviu de base para escalar, para determinar a escala do universo, né? Na época teve aquele grande debate, o Shapley, e com relação a... Na época o Shapley havia calculado as distâncias de vários aglomerados globulares e determinado que a posição relativa da Terra em relação ao que ele acreditava que fosse o universo, que na verdade era só a Via Láctea, né? Que ele acreditava que fosse todo o universo conhecido, e ele determinou que o Sistema Solar ele não fica próximo ao centro de onde se distribuem esses aglomerados. E ele presumiu, corretamente, né, que esses aglomerados estavam aproximadamente distribuídos em torno do centro, do baricentro do sistema, e que ele acreditava que fosse o universo, né, na época. E depois que o Hubble fez essa imagem, na verdade essa aqui é a minha imagem, né, mas que o Hubble fotografou essa cefeida que está catalogada, que está registrada nessa foto, depois que ele determinou a distância a partir do método da Henrietta Leavitt, ele constatou que ela estava muito mais distante do que os aglomerados que haviam sido, cujas distâncias, né, sendo determinadas pelo Shapley, e consequentemente a escala do universo era muito maior do que se acreditava. Ele calculou em torno de 800 mil anos-luz a distância, e os aglomerados calculados, cuja distância foram calculados pelo Shapley, ficavam a cerca de 60 mil anos-luz, né? Os mais distantes ficavam um pouco mais de 70 mil anos-luz, e então ficava fora do que o Shapley acreditava que fosse o universo. E numa etapa posterior, em 1929, o Hubble determinou também a variação do desvio para o vermelho em função da distância, e com isso ele pode determinar também a escala do universo para os objetos mais afastados, né? Na época não se conhecia ainda o método das supernovas, que foi determinado algumas décadas depois, né, pelo Chandrasekhar, e também teve um brasileiro que participou nesse processo, que foi o Mário Schoenberg. Então, antes deles determinarem, né, que todas as supernovas do tipo 1A tinham aproximadamente o mesmo brilho, e também como identificar, né, as supernovas do tipo 1A, que elas praticamente não apresentam raios de absorção de hidrogênio, porque elas são estrelas que já morreram, entre aspas, né? Elas já se transformaram em anãs brancas, então elas não queimam mais hidrogênio. Consequentemente, quando elas explodem, né, não há traço de hidrogênio, não numa proporção sensível, né? Elas podem arrancar um pouco das camadas das estrelas que
que geralmente são sistemas simbióticos, né, que elas fazem parte de um sistema que tem uma estrela que faz parte da sequência principal, e outra que é a anã branca. Então, quando essa anã branca vai canibalizando matéria da estrela companheira, até ultrapassar o limite de Chandrasekhar, quando ela ultrapassa esse limite, ela explode, né, porque ela não consegue mais preservar o equilíbrio hidrostático, e ela acaba arrancando um pouco das camadas da estrela companheira. Então, ela acaba tendo um pouco de hidrogênio nessa explosão, mas é uma quantidade muito pequena de hidrogênio em comparação à massa total que é ejetada. Por isso é que praticamente não há traços de hidrogênio, pelo menos não tanto quanto em outras explosões de supernovas, né? Então, pela ausência ou quase ausência de raios espectrais de hidrogênio, se consegue identificar com uma assinatura de que se trata de uma supernova do tipo 1A. E a massa eles conseguem determinar, né? Mesmo que não fosse possível determinar corretamente qual é a massa, mas se sabe que todas têm aproximadamente a mesma massa, né? Então não é necessário que você saiba qual é essa massa, embora se saiba que é aproximadamente 1,44 vezes a massa do Sol, mas mesmo que não se soubesse qual é esse valor, o que é suficiente para determinar é que todas elas têm a massa praticamente igual, né? Uma variação muito estreita no intervalo dessa massa. E, consequentemente, a luminosidade gerada por essa explosão é muito semelhante, né? Então, a partir daí, se consegue determinar a distância dessas estrelas, dessas supernovas, né? Essas estrelas que estão explodindo. Porque você, sabendo a luminosidade e sabendo o brilho aparente, você calcula a partir disso qual é a distância que ela se encontra. Então, não se conhecia isso, né, na época que o Hubble fotografou essa cefeida, mas já se conhecia a relação entre brilho, entre período e luminosidade dessas cefeidas, que são estrelas variáveis, em que a variabilidade dela está estreitamente relacionada com a luminosidade, né? Então, tem uma reta de regressão que foi calculada pela Henrietta Leavitt e que determina essa relação entre a luminosidade e o período de variação. E isso já era conhecido na época do Hubble, né? Então, só que eram conhecidas estrelas desse tipo dentro da Via Láctea. E ele determinou pela primeira vez, né, a presença de uma estrela dessas fora da Via Láctea, e justamente na galáxia de Andrômeda, né? E com isso ele pôde mostrar que esses objetos, né, essas nebulosas que eles acreditavam que faziam parte da Via Láctea, na verdade estavam muito mais distantes do que outros objetos, né, como os aglomerados globulares, ou as Pleiades, ou a nebulosa de Órion, né, e outras que fazem realmente parte da Via Láctea. A galáxia de Andrômeda não. Ele calculou que estava aproximadamente 800 mil anos-luz. Atualmente se sabe que está aproximadamente 2 milhões e 500 mil anos-luz, né? Mas na época, inclusive porque havia dois tipos, na verdade tem mais de 2 tipos de cefeidas, né? Mas na época se conhecia apenas um. Depois se descobriu que havia pelo menos 2, né? Se descobriu um segundo tipo de cefeida, mas isso na época do Hubble não era conhecido ainda. Então, quando se descobriu que havia 2 tipos de cefeida, eles corrigiram o cálculo dessa distância, que passou a ser de 800 mil anos-luz, passou a ser aproximadamente 2 milhões e 200 mil anos-luz, né? E atualmente se sabe que é mais ou menos 2 milhões e 540 mil anos-luz, a distância da galáxia de Andrômeda até a nossa posição no Sistema Solar. Enfim, esse comentário que eu estou fazendo com relação a essa supernova do tipo 1A, que é importante, né, para a determinação da escala do universo. Então tem vários métodos de medidas que são encadeados em diferentes escalas. Então você tem a paralaxe trigonométrica da Lua, né, a paralaxe trigonométrica interna dentro do Sistema Solar, que se usa nos trânsitos de Vênus, trânsito de Mercúrio, né, nas aproximações de Marte e outros objetos. E você tem paralaxe trigonométrica fora do Sistema Solar, que você calcula com base na Terra em 2 momentos do intervalo de 6 meses aproximadamente, e aí você calcula a distância dos objetos fora do Sistema Solar, né, de estrelas, de nebulosas, etc. Esse método, como as estrelas estão muito mais distantes do que o tamanho da órbita da Terra, então a medida desse ângulo, né, da paralaxe é muito pequena, é menor que 1 segundo de arco, né? 1 segundo é 1/60 de 1 minuto, e 1 minuto é 1/60 de 1 grau, né? E 1 grau é 1/360
de uma circunferência. Então, 1 segundo tem menos de 1 milionésimo, né, de uma circunferência. É uma partícula, uma parte de menos de 1 milhão, uma parte de 1 milhão da circunferência. Então é muito difícil de medir, né, porque as paralaxes são menores de 1 segundo. A estrela mais próxima, né, que é a Alfa de Centauro, na verdade é a próxima Centauri, né, ela fica mais ou menos 4,3 anos-luz. Né, então ela tem um pouco menos, né, a paralaxe é 0,75 segundos de arco, mais ou menos. É um pouco menos de 1 segundo de arco. E quanto mais distante a estrela, menor é a paralaxe medida. Então, uma estrela que está a 1000 parsecs, né, 3.260 anos-luz, ela tem uma paralaxe de menos de 1 milésimo de 1 segundo. Então, 1000 anos-luz, né, 3.000 anos-luz, já você tem uma paralaxe menor que 1 milésimo de 1 segundo de arco. Então, isso fica no limiar do que os instrumentos conseguem medir. Consequentemente, é necessário utilizar outros métodos para que se possa medir as distâncias dos objetos mais afastados. Então, no caso do Hallow-Shapley, por exemplo, né, o método que ele utilizou para calcular as distâncias dos aglomerados globulares é o que se chama de paralaxe estatística. Então, ele determina o brilho, a luminosidade, né, intrínseca de conjuntos grandes de estrelas que fazem parte do aglomerado. Ele supõe que a população de estrelas desse aglomerado é semelhante, né, que as populações das estrelas de todos os aglomerados são aproximadamente, tem uma distribuição semelhante, né? Então você tem um aglomerado que tem 5 milhões de estrelas, outro tem 2 milhões, outro tem 1 milhão, mas em média, as estrelas que têm o brilho médio, né, ou o brilho máximo desses aglomerados, têm aproximadamente o mesmo brilho. A estrela mais brilhante de cada aglomerado tem aproximadamente o mesmo brilho, ou as 10 mais brilhantes, né, as 10 mais luminosas, estou falando brilho, na verdade é a luminosidade, né? As 10 mais luminosas do mesmo aglomerado, a média dessas 10 é aproximadamente a mesma, ou a 10ª mais brilhante, né, tem aproximadamente o mesmo brilho. Então, com base nessa informação, supondo que a distribuição das populações das estrelas nesses aglomerados sejam aproximadamente as mesmas, né, que elas não variem, as componentes desses aglomerados não variem suas propriedades, então a partir disso ele faz uma modelagem estatística para determinar, né, em função dessa luminosidade da 10ª mais brilhante ou da 30ª mais brilhante, ele calcula a distância a partir disso, né, que é um método não tão acurado quanto das cefeidas ou das supernovas do tipo 1A, mas que estatisticamente é razoável, né? Ele é bastante plausível do ponto de vista estatístico, embora não do ponto de vista trigonométrico ou do ponto de vista, se você adotar um método mais determinístico, né? Um método que funciona estatisticamente, mas não deterministicamente. E aí depois que você tem esse método dos aglomerados, tem outros métodos, né, para estrelas, para objetos mais afastados ainda, no caso das cefeidas, por exemplo, né? E depois você tem as supernovas do tipo 1A, e depois você tem o desvio para o vermelho, né? Então não vou ficar falando sobre todos esses métodos, quem tiver interesse pode encontrar nos meus artigos, mas é basicamente isso. Então, para que se possa determinar as distâncias dos objetos muito distantes, você tem que fazer em vários níveis, né? Você tem que usar um método para os mais próximos, até o ponto em que esse método funciona. Aí chega um limite que os instrumentos não são mais capazes de medir, porque a precisão dos instrumentos começa a falhar. Aí você precisa de um outro método que você conecta naquele, né? Então tem que ser um método que vai dar uma intersecção entre o método para objetos mais próximos, que serve também para objetos mais distantes. E aí você vai pegar aqueles objetos mais distantes que você consegue medir com o método para objetos próximos, e os objetos mais próximos que você consegue medir com o método para os objetos mais distantes. Essa intersecção você vai usar para calibrar os parâmetros dos dois métodos, né? Você vai calibrar os parâmetros do método para os objetos mais afastados a partir dos parâmetros que você conhece, que você sabe que funciona para os objetos mais próximos, né? E assim você vai conectando um método no outro, né? Você testa um método aqui, conecta no outro, ajusta os parâmetros e assim sucessivamente, até que você chega na escala em que você usa o desvio para o vermelho. E aí você aplica, né, a todos os objetos mais afastados. Então, essas supernovas do tipo 1A, elas foram muito importantes
para conectar, né, esse método do desvio para o vermelho com o método das cefeidas. E o próprio método da supernova do tipo 1A, atualmente, né, com a sensibilidade atual dos melhores instrumentos, ela pode ser medida até no limiar, né, do que se consegue observar no universo. Dá para observar até 12, 13 bilhões de anos-luz de distância, uma supernova que esteja explodindo, né, que tenha explodido, né, no caso há muito tempo, e a luz está chegando para nós agora, que tenha explodido há 13 bilhões de anos. Né? Então, é possível observar supernovas até essa distância. Então, é um método importante porque ele possibilita medir as distâncias no universo, né? Uma coisa que não era possível até os anos 20, os anos 30. O que se conhecia era bem diferente do que se conhece atualmente, né? A escala do universo naquela época era de 100 mil anos-luz, né? E atualmente a escala do universo, o universo observável, né, é de 13,8 bilhões de anos-luz, sendo que na teoria de Friedmann, do Lemaitre, se acredita que houve um período de inflação para explicar a anisotropia, né, que se tem na radiação de fundo. Então houve um período de expansão muito rápido, que foi o período de Guth, né, da inflação. Então é possível que o universo observável represente só uma pequena parcela do universo inteiro, né? Então ele pode ser bilhões, trilhões ou até 10 elevado a 20 vezes maior, 10 elevado a 26 vezes maior do que o nosso universo observável, mas nós não temos como enxergar, porque a luz não teve tempo suficiente para se deslocar desde aquelas regiões mais longínquas até os nossos sensores, né, ou até os nossos olhos. Então o universo pode ser muito maior do que nós conseguimos observar. E tem também a teoria do multiverso, né, que pode existir universos externos ao nosso universo, que já tem uma questão semântica também do significado, né, do que seria o universo. Etimologicamente, o universo significa tudo o que existe. Então, quando você usa o termo multiverso, acaba sendo meio que uma corruptela, né? Você está utilizando um termo que, do ponto de vista etimológico, ele perde um pouco o sentido. Não vamos entrar em discussões sobre isso, mas é basicamente isso que eu gostaria de comentar sobre a supernova do tipo 1A. Eu não vou ficar comentando com esse nível de profundidade cada uma das fotos, porque foi o que eu acabei fazendo da outra vez e ficou 6 horas de duração. Então eu vou passar mais ou menos rápido, né? Vou só mostrar aqui com comentários mais ou menos breves, e algumas eu nem vou comentar nada, vou só passar bem rapidamente. Essa aqui é uma foto de Marte, né? Aqui é a calota polar sul. Esse aqui é o Monte Olimpo, que é o maior vulcão e também a maior montanha do sistema solar. Ela tem mais ou menos 26 quilômetros de altitude, né? Ela é 3 vezes maior que o Monte Everest. Tá? E aqui é a calota polar sul, que ela já estava derretendo. Em fotos, aqui tem uma outra foto, né? Essa aqui dá para perceber que as calotas estão mais branquinhas, né? Elas não começaram a derreter ainda. E aqui dá para notar também, essa foto foi em 12 de julho de 2020 e essa em 14 de julho de 2020. Dá para notar que aqui ela está um pouco maior, né? Aqui tem uma região que já começa a ficar cinza e começa a se formar também as nuvens orográficas, né? Essas nuvens, em parte, se formam pelo derretimento das calotas. Então, aqui ela está um pouco maior do que aqui. Aqui a parte que está visível de Marte é quase a mesma, porque como o período de rotação de Marte é 23 horas, 37 minutos e 22,67 segundos, e o da Terra é 23 horas, 56 minutos, eu não sei se falei de Marte correto, é 24 horas, 37 minutos e 22,67 segundos. O da Terra é 23 horas, 56 minutos e 4,09966 segundos, né? Então, como eles são quase iguais, né, os períodos de rotação são quase os mesmos, então, como tem intervalo, aqui o horário é quase o mesmo, né? Então foram 2 dias de intervalo e quase no mesmo horário, então o movimento de Marte nesse período foi quase igual ao movimento da Terra. Então ele voltou na mesma posição, ele girou, né, 2 vezes e voltou quase na mesma posição. Por isso que essas 2 fotos estão mostrando quase as mesmas estruturas, né? Estão aparecendo na imagem. Aqui dá para ver que não são exatamente as mesmas. Por exemplo, essa região aqui, ela está mais próxima aqui da borda, né? Ela está quase sumindo aqui. E dá para notar também que Marte, ele, assim como Vênus e Mercúrio, né, ele tem fases. Na verdade, todos os planetas têm fases, mas alguns deles, por exemplo, Júpiter em diante, como eles estão mais afastados, né, Júpiter fica a 5,2 unidades astronômicas do Sol, então o ângulo que ele vai formar
que vai gerar essa fase aqui, essa parte não iluminada, vai ser muito pequeno, então dá menos de 2%, né? Então não dá para perceber. Mas Marte já dá para perceber que tem uma parte que está escura, né? Ele não está iluminado, essa parte aqui. Isso se deve à posição aparente dele em relação à Terra e o Sol, né? O Sol está mais ou menos nessa região aqui, então ele está iluminando essa parte, e essa aqui ficou escura. Ele não chega a ter fases de quarto crescente, quarto minguante, muito menos fase nova, porque como a órbita dele é maior que a da Terra, né? Ele tem 1.523691 unidades astronômicas de distância média. A distância média, na verdade, é o semi-eixo maior, né, da órbita de Marte em relação ao Sol, é um pouco maior que a da Terra, então ele não chega a ter uma fase como a de Vênus, que chega a ter crescente, minguante, nova, né? Vênus e Mercúrio, como eles têm órbitas menores que a da Terra, eles chegam a ter todas essas fases. Marte não, mas ele chega a ter uma parte substancial, né, que dá para notar claramente que tem uma parte não iluminada. Então, dá para notar esses detalhes aqui. E é basicamente isso, né? Então dá para notar movimento de rotação levemente, né? Dá para notar o derretimento das calotas, né? Aqui ele começa a derreter, que está se aproximando tanto o verão no hemisfério sul de Marte, né? Esse hemisfério que está voltado para o Sol, então ele está mais iluminado do que esse. E também ele está se aproximando do periélio, né? Em 2020 ocorreu uma posição periélica, então essa parte vai aos poucos derretendo. Aqui, essa foto foi em 12 de julho, né? Essa aqui já foi em agosto, então já dá para ver que tem uma parte grande da calota já derreteu. E aqui ele já está bem maior porque ele está mais próximo da Terra, né? Aqui tem uma outra foto que está bem mais derretido aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a calota já está bem pequena, né? Ela já está quase toda derretida, porque aqui ele já está bem próximo do periélio e está bem próximo da Terra também. Então dá para notar que a imagem está relativamente maior, né? A resolução está melhor, tem muito mais detalhes visíveis. Aqui ele tem várias nuvens orográficas, né, que estão sendo notadas por aqui. E inclusive para fotografar alguns detalhes na superfície de Marte é mais difícil também, justamente porque essas nuvens orográficas, elas geram uma nebulosidade, né, que prejudica um pouco o contraste, então dificulta a percepção de alguns detalhes na superfície. Embora dê para notar, né, muitos detalhes aqui na superfície de Marte. E aqui eu assinalei, né, alguns objetos, na verdade não são objetos, são alguns artefatos humanos, né, que foram enviados para Marte, as posições em que eles aterrizaram, né, que eles amartizaram, que eles pousaram na superfície de Marte. Aqui é o Monte Elysium, né, que eu comentei. Então aquele é o Monte Olimpo e esse aqui é o Monte Elysium, que essa manchinha, né, que foi registrada. E aqui onde estão alguns objetos, essa Viking, né, que foi nos anos 70, foi um dos primeiros artefatos humanos que chegaram em outro planeta. O primeiro foi a Venera, né, que foi em Vênus, e essa Viking, né, é uma das primeiras. Essas daqui já são mais recentes, né, a Curiosity, a Spirit, a Perseverance. Essa Hellas Planitia é interessante não confundir, porque ela parece uma mancha branca, né, que frequentemente não, mas ela pode ser confundida com nuvens orográficas. Então ela é uma região de maior albedo, né, ela é mais brilhante que as regiões em volta, que é uma característica típica das nuvens, né? Mas não é uma nuvem, isso aqui é uma região realmente de maior albedo em Marte. Essa região é a região da Hellas Planitia. Bom, vamos voltar aqui para... Como é que eu faço aqui para voltar para lá? Aqui, né? Então, aqui tem essa foto de Marte, né? Esse aqui é um asteroide que tem algumas características de cometa. Ele tem uma pequena cauda, né? Uma pequena coma e uma pequena cauda. Ele é o que se chama de Chiron, né? É um híbrido de cometa com asteroide. Ele foi o primeiro objeto dessa classe descoberto. Foi em 1974, se eu não me engano, pelo Kowal, né? Inclusive aquele livro que eu comentei de Isaac Asimov, O Colapso do Universo, eu não sei se é naquele livro que ele cita o Kowal, talvez ele cite num outro livro, que acho que é o Alpha Centauri, ou talvez no livro de Saturno, acho que é um livro sobre Saturno, que o Asimov menciona
esse asteroide, que é, na verdade, um Quiron, né? Um Quiron é um asteroide que tem algumas propriedades de asteroide e algumas de cometa. Então, é um asteroide muito pouco brilhante, né? Ele está muito distante, é muito pequeno, ele tem mais ou menos uns 200 km de diâmetro, que em escala astronômica é pequeno, né? E ele, se eu não me engano, ele fica além da órbita de Saturno, ou fica entre as órbitas de Júpiter e Saturno, não tenho certeza exatamente. Mas é um objeto peculiar, por isso eu fiz uma foto dele para registrar. Tem alguns objetos que eu registro porque são bonitos, né? Por exemplo, Saturno, né? Júpiter, a Lua, né? Então, tem objetos que eu registro pela beleza e tem objetos que eu registro pelo que eles significam, pela curiosidade que eles trazem, né? Pelo significado subjacente àquela imagem. Não pela imagem em si, mas sobre quais são as curiosidades envolvidas naquele objeto que está sendo fotografado. Então, esse Dalgo é um desses objetos, né? Ele é um objeto muito peculiar. Agora tem vários objetos desse conhecidos, né? Mas nos anos 70 ele foi o primeiro descoberto. Eu não sei se foi em 77 ou 74, mas é mais ou menos nesse período que foi descoberto Hidalgo. Aqui é uma imagem maior, né, que dá para notar um pouco melhor, que nessa imagem está muito pequena, nem dá para perceber. Essa aqui ele está um close, né? Dá para perceber esse pontinho aqui, essa manchinha, é o asteroide Hidalgo. Esse aqui é um planeta anão, né? É o Almeia, essa manchinha aqui. É um dos primeiros planetas anões descobertos. Na verdade, o primeiro planeta anão foi Ceres, né? Ceres foi descoberto em 1801. Aliás, em 1º de janeiro de 1801. Na época que ele foi descoberto, ele foi classificado como planeta, né? Não se conhecia o conceito de asteroide, muito menos de planeta anão. Depois que vários outros foram descobertos, né? Em 1804, 1807, foram descobertos Pallas, Vesta, Juno, né? E posteriormente outros asteroides. E à medida que o número desses objetos foi aumentando, e também se constatou que todos eles tinham órbitas muito semelhantes, elas ficavam a mais ou menos 2,8 unidades astronômicas do Sol, né, a distância que era determinada, uma região vaga pela lei de Titchell-Bode, né, e eles perceberam que tinha muitos objetos. Agora atualmente sabem que tem mais de 600 mil, né, desses objetos conhecidos nessa região. Então eles acharam que não era apropriado atribuir a classificação de planetas para esses objetos, porque eles eram muito numerosos e todos compartilhavam quase a mesma órbita, tinha uma grande concentração de objetos numa mesma região. Então aí eles passaram a chamar aquela região de zona de asteroides, né, o cinturão de asteroides, e aqueles vários objetos passaram a ser classificados inicialmente como planetoides. O primeiro foi classificado como planeta, né, que era Ceres. Depois eles revisaram essa classificação, passou a ser planetoides e depois asteroides. E quando Plutão foi reclassificado, Plutão foi descoberto em 1930 e também foi classificado como planeta inicialmente. Na verdade, a descoberta de Plutão é uma questão complexa, porque ele foi observado, foi registrado em fotos, né? Foi observado provavelmente muito antes, desde o século XIX, provavelmente ele foi observado várias vezes, mas não foi catalogado. Em 1909, ele foi catalogado como uma estrela, né? O próprio Lowell chegou a observar e fotografar Plutão, ele chegou a ser registrado algumas vezes, mas ele não foi identificado como sendo um planeta, ele foi catalogado como se fosse uma estrela, né? O primeiro registro em que Plutão foi reconhecido corretamente como um planeta foi do Clyde Tombaugh, né? Em 1930, não sei se a pronúncia correta é Tombaugh, né? Se escreve Taubaugh, mais ou menos isso, e foi em 1930. Oficialmente, né, a descoberta de um objeto astronômico é quando ele é reconhecido como tal, né? O Netuno, por exemplo. Netuno chegou a ser registrado por Galileu. Galileu chegou a observar Netuno em 1614, se eu não me engano, né? Urano também foi registrado em 1690, se eu não me engano, eu acho que pelo Flamsteed, né? Ele chegou a observar, eu não sei se foi o Flamsteed, mas foi em 1690 que foi observado Urano. Mas tanto Urano quanto Netuno foram registrados como se fossem estrelas. O primeiro registro em que Urano foi reconhecido como um planeta foi do Herschel, né, em 1781. E no caso de Netuno, ele foi previsto, né, tem uma história complexa também, tem um artigo que eu analiso essa história, que tanto o Leverrier quanto o
o Adams, os dois calcularam a posição que deveria existir um planeta que estaria causando perturbações na órbita de Urano, né? E eles mandaram cálculos para 2 observatórios diferentes e que acabaram confirmando que de fato, né? Mas tem toda uma questão política e científica por trás, tem toda uma disputa, né? Inclusive uma certa negligência de alguns observatórios que não deram atenção, né, para os cálculos que haviam sido feitos pelo Adams, né? E como consequência, a observação do Le Verrier acabou resultando numa descoberta antes da do Adams, embora o Adams já tivesse feito os cálculos quase 2 anos antes. Então acabam meio que compartilhando os créditos da descoberta, embora os cálculos do Adams tenham sido anteriores. Mas o observatório que recebeu os cálculos foi negligente, né? Mas é uma questão complexa também a questão da negligência, porque o próprio Adams também, ele agendou horários e depois ele não compareceu, ele atrasou, então teve um monte de complicações que são analisadas num artigo que eu tenho com relação à descoberta de Urano, que eu falo também da descoberta de Netuno. E no caso, então, eu tô demorando demais, eu já vi que eu vou demorar 6 horas de novo se eu continuar nesse ritmo, então eu vou passar bem mais rápido isso aqui, né? Bom, esse aqui é Almeia, né? Um planeta anão, foi um dos primeiros planetas anões descobertos, né? O primeiro foi Ceres, o segundo foi Plutão, né? E depois foi descoberto Eris. Inclusive a descoberta de Eris foi o que levou à reclassificação de Plutão. A partir do momento que foi descoberto Eris, se constatou que havia objetos transneptunianos que tinham massa tão grande quanto a de Plutão, e que isso levava a contestar, né, se a classificação de Plutão como planeta. Já havia muitos anos que se discutia, né, se questionava se Plutão deveria ser classificado como planeta, porque ele não se enquadra nem na categoria dos planetas telúricos, né, que são Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, que são planetas rochosos e densos, e nem na categoria dos planetas jovianos, né, os planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são muito mais massivos e menos densos, porque Plutão ele é menos denso que os rochosos e ele é menos massivo, muito menos massivo que os jovianos. Na verdade, ele é menos massivo, inclusive, que os telúricos, né? Então, ele não se enquadra, ele não tem propriedades que possibilitem que ele seja classificado em nenhum dos dois grupos, né? nem como joviano e nem como telúrico. Como consequência, ele ficava meio perdido, né? Meio solto. Quando foi descoberto Eris, e posteriormente Makmak, Almeia, né, Sedna e outros objetos transneptunianos, se percebeu que as propriedades desses objetos eram muito mais semelhantes às propriedades de Plutão do que qualquer dos outros planetas conhecidos anteriormente, né? E a partir daí, né, se resolveu fazer uma reclassificação, porque Plutão não estava bem classificado como planeta, ele não tem propriedades. É como no caso da baleia, né? Aristóteles, ele foi o primeiro a interpretar que a baleia estaria mais bem classificada como um animal do campo, né? O que ele queria dizer, na verdade, era mamífero. Não havia o conceito de mamífero na época do Aristóteles. Então, ele usou o termo animal do campo, porque ela tinha características que, na visão dele, eram fundamentalmente mais semelhantes a de um boi, né, a de um cavalo, do que a de um peixe. Embora ela vivesse no mar, ela era intrinsecamente, né, ela era fundamentalmente mais semelhante a um peixe, a um mamífero, né, que não havia o conceito de mamífero, mas mais semelhante a um ungulado, né, do que a um peixe, ou outros animais que viviam no mar, um polvo, por exemplo, né. E quando Plutão, né, quando Eris foi descoberto, e se percebeu que ele tinha características muito semelhantes à de Plutão, e outros objetos também de tamanho semelhante, de massa semelhante, com características orbitais semelhantes, foram descobertos, né, se concluiu que seria necessário fazer uma reclassificação de Plutão devido a esse motivo. Então, esse objeto aqui, Almeia, né, ele é importante também por esse motivo, porque ele contribuiu nesse processo de reclassificação de Plutão.
E Eris eu não consegui fotografar, né, que foi o primeiro desses objetos descobertos. Eu não consegui fotografar Eris, mas eu tenho fotos de Almeia, de Plutão e de Makemake, né? Makemake é um outro objeto dessa categoria, que é um planeta anão. E aqui o cometa de Encke, ele é um objeto interessante. Inclusive eu só consegui fazer essa foto que tem umas manchas, não é uma foto muito boa, fica uma foto até meio ruim, mas é interessante por dois motivos. Primeiro, porque ele é um cometa que tem um menor período orbital, né? Ele tem mais ou menos 3,3 anos, né? É o menor período orbital conhecido de um cometa. Mas não é esse o principal motivo. O principal motivo é que teve um evento em 1908, em Tunguska, que foi uma explosão, né, misteriosa, que durante muito tempo não se conseguia explicar exatamente o que havia acontecido, e que é citado, inclusive no seriado Cosmos, né, o Sagan, ele comenta detalhadamente essa explosão, e ele explica que essa explosão foi provavelmente provocada por um fragmento de um cometa. E o cometa do qual esse fragmento se desprendeu e que ele provocou essa explosão, provavelmente foi o cometa de Encke, né? Analisando a trajetória de entrada e o movimento orbital do cometa e outros parâmetros, né? Se concluiu que provavelmente foi um fragmento do cometa de Encke que provocou essa explosão. E essa é uma explosão muito famosa, né? Porque é uma das grandes explosões recentes, uma das grandes colisões, né, que a Terra sofreu recentemente. Teve uma outra também que aconteceu há poucos anos na Rússia, né, na região. Essa Tunguska também fica naquela região da mesma da Sibéria, né? Então parece que é uma região que não tem muita sorte, que é bombardeada, né, por esse tipo de objeto. Então, no intervalo de 100 anos, né, teve uma em Tunguska e teve uma outra que aconteceu há poucos anos, mas aparentemente foi menor, né, foi menos traumática, menos devastadora do que a de Tunguska. A de Tunguska deixou várias árvores arrasadas assim na superfície, teve um estrondo, né? O abalo sísmico foi medido em instrumentos de vários países, então foi um evento muito impactante seria meio pleonasmo, mas foi muito impactante. E esse cometa foi um fragmento, provavelmente foi um fragmento desse cometa que provocou esse impacto. Por isso que eu tive muito interesse em fotografar esse cometa na oportunidade que ocorreu agora em 2020, né? E teve uma complicação, porque ele passou num ângulo que era muito difícil, que estava muito próximo do Sol. Então essa foto foi feita às 18h20, né? O Sol estava acabando de se pôr, o cometa estava bem perto do horizonte, ele estava quase se pondo também, né? Inclusive está muito clara aqui a região, o contraste na foto é baixo, justamente porque já estava bem claro aqui. Então, e mais alguns minutos depois já tinha uma árvore, né, que ele acabou se pondo atrás da árvore, então não deu para pegar. Então foi bem difícil de conseguir essa foto, porque ele já estava se pondo no horizonte em questão de poucos minutos, né? Um pouco antes não dava para fotografar, porque o sol ainda estava muito claro, o céu, né? O sol tinha acabado de se pôr, estava meio azul, aquela região estava aquele azul bem claro do sol que acabou de se pôr, então estava difícil de fotografar. E logo que o sol baixou um pouquinho mais, o cometa também já estava quase sumindo no horizonte. Tinha uma árvore aqui na vizinha, né? Ia ficar atrás da árvore. Então foram poucas fotos, né? Essa aqui foi a que ficou melhorzinha, foram 4 fotos só que eu consegui registrar, e essa foi a que ficou com melhor contraste, né? Então esse registro do cometa de Encke eu achei interessante, por ele ter relação com essa explosão que ocorreu em Tunguska. Aqui é uma foto da Lua, né? O interessante é porque ela está em cores reais. Essas cores elas estão associadas com os minerais que estão mais concentrados nessas regiões. Então, o óxido de ferro, o óxido de titânio, né? O cobre e outros metais que determinam essas colorações aqui. Aqui é uma foto de Saturno e 2 dos seus maiores satélites. O maior satélite de Saturno é Titã, que ele não aparece nessa foto, né? Ele está fora do campo de visão. Depois vem Rhea, né? E aqui Tétis e Dione. Titã, inclusive, durante muitos anos ele foi considerado o maior satélite do Sistema Solar, mas é porque não se conseguia medir corretamente o diâmetro da parte sólida, né? Porque ele tem uma atmosfera muito densa, muito espessa, e as medidas geralmente eram do satélite com a atmosfera, que dava em torno de 5.800 km de diâmetro.
E mesmo subtraindo a atmosfera, né, eles calculavam que tivesse cerca de 5.400 quilômetros de diâmetro. E no caso de Ganímedes, eles estimavam em cerca de 5.300. Né? Depois que as Voyager passaram próximas, Voyager 1, Voyager 2, mesmo as Pioneer, né? Pioneer 1, Pioneer 11, Pioneer 10 e Pioneer 11, em 1973, 74, e depois as Voyager, né? Em 1979, 80, 81, passaram próximas de Júpiter e Saturno, elas puderam medir, né, o diâmetro de Titã com mais precisão e da parte sólida, inclusive, não só da atmosfera, e constataram que ele tem aproximadamente 5.150 km de diâmetro e não 5.800, como se pensava, né, no caso o diâmetro total, né, ou 5.400 subtraindo a atmosfera. Né? Então, na verdade, o maior satélite do Sistema Solar não era Titã, e sim Ganímedes, que tem 5.262 km de diâmetro. Na verdade, não é exatamente 5.262, porque você tem um achatamento, né? Então, a medida tem um artigo que eu comento um pouco mais sobre isso, mas enfim. Então, durante um tempo se pensou que Titã fosse o maior satélite do Sistema Solar. Entre os satélites de Saturno, ele é o maior, né? Com 5.150 km de diâmetro. O segundo maior é Rhea, né? Tem 1.528 km mais ou menos. E depois vem esses daqui, né? Tétis, Dione e Ápeto, que são aproximadamente 1.100, né? 1.100 km de diâmetro, esses satélites aqui. Esses pontinhos pequenos, né? Medem aproximadamente 1.000 km cada um. Saturno, por exemplo, ele tem 120.568 quilômetros de diâmetro equatorial, se não me engano. O diâmetro dos anéis é mais ou menos 272.000 quilômetros, né? Então aqui dá para ver um pouco do anel C. Os anéis A e B estão bem determinados aqui. Aqui a divisão de Cassini, né, que é bem fácil de perceber. E a divisão de Encke dá para notar, mas sem muita precisão, né? Que está bem no limite de resolução aqui do instrumento, e dá para perceber também o hexágono do Polo Norte, né, que é uma estrutura que foi descoberta recentemente, e dá para notar nessa foto aqui esse hexágono que se forma no Polo Norte de Saturno. Aqui não dá para notar o corpo de Saturno por trás da divisão de Cassini. Aqui essa divisão de Cassini é uma descontinuidade, né? Não é um anel preto, isso aqui é uma descontinuidade nos anéis. Então isso aqui dá para enxergar atrás. Se tivesse uma estrelinha aqui atrás, daria para ver a estrelinha, tá? Então aqui, por exemplo, o corpo de Saturno, ele está aqui atrás, mas não dá para ver porque ele está numa sombra. Porque esses anéis, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma sombra, o Sol está mais ou menos nessa região aqui. Então os raios solares estão projetando em Saturno uma sombra que está pegando nos anéis aqui. Tá? Então isso aqui é uma sombra do corpo de Saturno projetado nos anéis. E aqui, esses anéis, o Sol aqui no ângulo que ele está em relação aos anéis, ele está projetando uma sombra aqui no corpo de Saturno que está escuro essa região, né? Então tem um corpo de Saturno aqui atrás, amarelado, mas que não dá para enxergar porque ele está numa região sombreada. Tem outras fotos do Saturno que dá para notar, né? Mas nessa aqui não dá, embora seja aqui transparente, né? Aqui é transparente, aqui não tem nada, está vazia, essa região está quase vazia. Então seria possível enxergar desde que estivesse iluminado, tá? Então não dá para ver aqui porque não está iluminada essa região. Deixa eu ver uma outra foto aqui de Saturno que dê para ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, né, dá para notar aqui atrás, ó, aqui está preto, né? E aqui não está preto, ele está levemente ocre, né? Porque aqui é o corpo de Saturno, atrás da divisão de Cassini. Deixa eu ver se tem algum outro que dê para ver. Aqui dá para ver melhor, tá vendo? Aqui dá para ver claramente, aqui o corpo de Saturno amarelo, por trás da divisão de Cassini. Tá? Não é possível ver naquela foto, porque aquele ângulo que se encontra o Sol, tanto é que aqui dá para ver que o ângulo é diferente. Ó. O Sol, naquela foto, essa região aqui, que tem a sombra do corpo de Saturno. Agora o Sol está desse lado. Então ele está projetando uma sombra aqui, né? Dá para ver a sombra de Saturno aqui
nos anéis do outro lado, né? E aqui em relação ao eixo norte-sul, a posição do Sol também está diferente nessa situação. Então aqui, ó, o Sol está iluminando essa parte, não tem um anel tampando Saturno. O Sol está por aqui, ele está iluminando o corpo de Saturno. Por isso que dá para enxergar o corpo de Saturno por trás do anel. E naquela outra foto, né, não dá para enxergar, porque ele está numa região de sombra, né? Aqui no caso, ó, essa região que está em sombra do anel, o corpo de Saturno, porque o Sol está desse lado. Então o Sol vai bater aqui no anel e vai projetar uma sombra do anel, vai deixar escura essa região no corpo de Saturno. Por isso é que essa parte aqui, né, por trás da divisão de Cassini, fica escura, tá? E aqui a divisão de Encke é muito mais difícil de notar por trás, ela nem chega a ficar bem definida, tem partes que lá parecem descontínuas, não porque ela seja de fato descontínua, mas porque fica no limite do que o meu telescópio consegue resolver. Eu não consigo resolver esse nível de detalhes com esse telescópio. Dá para perceber um pouco, né, a divisão de Encke, mas não muito. Já a divisão de Cassini dá para perceber muito mais facilmente. Eu terminei de gravar o vídeo e no final acabou dando 3 horas, né? Então eu consegui reduzir de 6 para 3, mas acho que ainda ficou muito extenso. Então eu voltei para esse trecho, mantive uma parte da gravação até esse trecho, e a partir daqui eu vou começar a mostrar rapidamente só mesmo, não vou nem comentar nada, vou só dizer o que tem nas imagens, para não demorar um tempo absurdo, né? E aproveitar para fazer uma pequena retificação aqui da supernova do tipo 1A, que eu tinha comentado com relação ao tamanho do universo de 13,8 bilhões de anos-luz, né? Isso na verdade seria se fosse medido por distância comóvel. Se for por distância própria, daria mais ou menos 93 bilhões de anos-luz, né? E, enfim, vou passar aqui rapidamente, vou só mostrar, né? Para não ficar muito demorado, não ficar mais demorado do que já está, na verdade. Então aqui é Júpiter, né, com a sombra do satélite Io, e aqui o próprio Io passando em frente a Júpiter. Esse aqui eu gostaria de comentar bastante, mas eu vou só mostrar aqui Marte, né, sendo ocultado pela Lua. Tem um vídeo também no meu canal em que ele vai entrando, né, eu registrei o momento em que ele vai se aproximando da Lua e passando por trás da Lua. Aqui uma foto da Lua com a luz cinérea, né? Essa região aqui é iluminada pelo reflexo da luz solar que reflete na Terra. Essa é diretamente iluminada pela luz solar, e essa aqui é a luz solar que reflete na Terra e reflete de volta na Lua, que produz essa iluminação aqui. E tem algumas estrelas pequenas aqui também, né? Tem essa, quase não dá para ver, mas tem mais uma pequena aqui também. Esse aqui eu já comentei, né? Aqui no caso é Júpiter com Ganímedes saindo de trás de Júpiter, e aqui a mancha Clay, que foi descoberta o ano retrasado. Aqui a nebulosa Eta Carinae, aqui a galáxia Centaurus A, aqui a nebulosa de Órion, aqui o satélite Ganímedes, né, que é o maior satélite de Júpiter. Aqui o asteroide Tamara, em homenagem à minha namorada Tamara. Esse aqui é o asteroide Antíope, ele é um asteroide duplo, né? E no outro vídeo eu comentei um pouco, explicando como é feita essa detecção de 2 asteroides, porque na foto, mesmo com telescópios bem maiores que o meu, ele aparece só como uma manchinha, né? Os 2 asteroides eles se fundem na imagem e não dá para resolver 2 objetos distintos, ele aparece como uma manchinha só. E a maneira que se possibilita identificar que são 2 objetos é quando eles passam em frente a estrelas, né? Eles ocultam estrelas, e por meio dessas ocultações, o tempo de duração dessas ocultações, as posições que eles passam, né, nos momentos que ocorrem as ocultações, possibilitam determinar que são 2 objetos separados, o formato aproximado e o tamanho aproximado desses objetos. Aqui são todas as fotos, vou passar também bem rapidamente, né? Aqui é o asteroide Vesta, é o único que é visível olho nu. Na verdade não é o único visível olho nu, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso.
Aqui o satélite Ganímedes saindo de trás da sombra de Júpiter, né? Aqui o Sol está mais ou menos por aqui, está projetando uma sombra que cobre essa região aqui. E alguns minutos atrás, Ganímedes estava na região imersa, ele estava imerso na sombra de Júpiter, ele foi gradualmente saindo. Tem também um vídeo no meu canal mostrando esse processo em que ele vai aparecendo do nada, né? Como se ele estivesse surgindo do nada, porque não dá para perceber que tem uma sombra aqui, já que o fundo também é preto, né? Então não dá para distinguir. E, enfim, já estou começando a comentar mais longa do que deveria. Aqui é mais uma supernova, é a mesma supernova que está aqui, só que aqui ela está em close, né? E aqui é a imagem inteira do campo inteiro. Essa já foi comentada antes. Aqui a cratera Santos Dumont, é a única cratera lunar que tem o nome de um brasileiro, então um registro que eu achei que seria interessante comentar esse aqui também. Essas fotos de Marte eu já comentei, né? Aqui mais uma foto de Marte. Netuno. Aqui é Netuno e o seu maior satélite Tritão e o seu segundo maior, na verdade não é o segundo maior, né? Tem, acho que Puck, se eu não me engano, é maior do que Nereida. Então Nereida na verdade é o terceiro maior satélite de Netuno, embora ele tenha sido o segundo descoberto de Netuno. Tritão foi descoberto em 1851 e Nereida em 1948 pelo professor do Sagan, o Gerhard Kuiper. Aqui o satélite Himalaya de Júpiter. Esses raios de luz aqui são de Júpiter, né, que ele está próximo. Então ele, como o tempo de exposição aqui é longo, ele acaba invadindo um pouco a luminosidade de Júpiter aqui, penetrando na imagem. Aqui Hidalgo, que eu já tinha comentado. Aqui um close, que dá para ver melhor Hidalgo. Aqui o asteroide Fortuna. Aqui, no outro eu fiz um pouco de comentário a respeito da posição calculada com base nos parâmetros orbitais desse satélite, desse asteroide, perdão, no estelário, e aqui a posição correta fotografada, né? Aqui a imagem real da fotografia. E aqui a posição que ele deveria estar com base nos parâmetros orbitais que são utilizados para calcular as efemérides do estelário, que é o principal software usado, pelo menos entre os softwares assim, de amadores, né, o mais usado. Tem o Starry Night, né? O Starry Night ele é mais usado por profissionais, também por amadores, né? Mas o Stellarium é o mais usual. Aqui Marte e seus dois pequenos satélites, né? Phobos e Deimos, são essas manchinhas pequenas aqui. Aqui Marte está todo branco, porque para conseguir visualizar os satélites é necessário estourar de branco, né? Tem que aumentar ao máximo o tempo de exposição. Ao máximo não, mas tem que aumentar o suficiente o tempo de exposição para que o contraste dos satélites com o fundo seja possível de perceber, né? Se tiver uma foto de Marte desse tipo aqui, os satélites eles ficam invisíveis, né? Não dá para, eles não têm contraste suficiente com o fundo, porque eles são muito pequenos e o brilho deles é muito fraquinho, né? Tem pouco brilho. Então aqui Marte, Phobos e Deimos, aqui o cometa de Encke, que eu já comentei também. Aqui Marte, aqui o Monte Elysium, aqui o satélite de Júpiter Elara, aqui o planeta anão Ceres, que foi o primeiro descoberto. Aqui são duas tomadas do asteroide Antíope, né, que eu já tinha mostrado na outra imagem. Aqui uma mancha solar. No outro vídeo, o vídeo de 6 horas, eu fiz um comentário bem detalhado, né, sobre como se formam as manchas solares, sobre o que elas significam, né, na relação que elas têm com o campo magnético, com o período de variação de temperatura e outras características de atividade solar associadas às manchas. No outro vídeo de 3 horas eu já fiz um comentário muito mais curto, e aqui eu não vou comentar nada, né? Vou só mostrar e passar adiante. Essa acho que é a minha melhor foto de Júpiter, que dá para ver maior nível de detalhes, né? Dá para ver vários detalhes dentro da mancha vermelha. A resolução aqui está relativamente alta. Aqui eu já tinha mostrado também de Marte, da Lua, Saturno. Aqui a nebulosa Messier 20, a Trífida, né? Nebulosa Trífida, também conhecida como Messier 20. Aqui mais uma foto de Saturno, outra de Saturno. Essa eu já tinha mostrado também, né? Júpiter e o seu satélite Io. Essas aqui também já tinha mostrado.
Aqui é Ganímedes e a sombra de Ganímedes sobre Júpiter. Dá para distinguir claramente aqui, comparando com Io, né? Dá para perceber que Io ele tem próximas calotas polares, né? Não são propriamente calotas polares, próximas calotas norte e sul, ele tem uma região mais avermelhada, e na região próxima ao Equador e aos trópicos é mais alaranjada, mais amarelada. E o tamanho também ele é menor, né? Io tem mais ou menos 3.632 km, 3.643 km de diâmetro, e Ganímedes tem 5.262, né? Então dá para perceber que aqui a sombra é maior e o satélite também é maior, né? E a mancha que ele tem é diferente também. Dá para perceber que esse satélite não é o mesmo que esse aqui, né? No caso aqui é Io e aqui é Ganímedes. Essa aqui é a melhor foto que eu consegui tirar de cada um dos 4 maiores satélites de Júpiter. Aqui Ganímedes, né? Calisto, Europa e Io. Eles estão representados na mesma proporção correta dos seus tamanhos, e é basicamente isso, né? Aqui é uma ampliação de Io. Tem alguns comentários que eu faço com mais detalhes no outro vídeo, mas aqui eu vou pular para não ficar mais longo do que já está ficando. Esse aqui já está passando do que eu pretendia também. Aqui a Lua, né, em cores reais. Aqui aquela supernova tipo 1A que já foi comentada, Saturno. Aqui um diagrama, né, das posições das sondas espaciais em Marte, um planisfério, né, com alguns detalhes topográficos. E aqui a foto, né? Essa aqui é uma foto, aqui não é uma foto. E essas aqui não são fotos minhas, são fotos de outra pessoa. E eu não me recordo onde foi que eu baixei, mas acho que foi talvez no próprio site da NASA, não tenho certeza. E aqui tem, essa é a foto, e aqui são outras fotos, e aqui o planisfério mostrando as regiões que estão visíveis aqui, né? Eu escolhi esse planisfério justamente porque ele representa essas mesmas regiões que estão aqui, estão representadas aqui. Aqui a nebulosa do Caranguejo, que é um que eu gostaria de comentar bastante, mas para não ficar muito extenso eu vou pular. Aqui a Lua com a Lucinéria, né? Aqui é uma foto peculiar que aparece Plutão e o satélite de Júpiter Pasífae, né? São 2 objetos que raramente aparecem juntos, porque depende de uma conjunção, né? Que eles ficam em uma proximidade suficientemente pequena para caber no mesmo campo. Aqui parece que eles estão afastados, né? Estão nas extremidades da foto, mas na verdade essa foto cobre uma área de meio grau, né? Um pouco menos de meio grau a distância que eles se encontram um do outro. Então é uma distância muito estreita. Essa aqui eu já tinha comentado. Aqui Urano e seus 4 maiores satélites, né? Titânia, Oberon, Ariel e Umbriel. Tem Miranda aqui também no campo, mas como ele tem um brilho muito menor, Miranda não dá para perceber, né? Mas Miranda está no campo aqui também da imagem, que é o 5º maior satélite de Urano. Aqui é uma foto de Urano. Esse cometa eu não sei dizer qual é. E aqui tem uma pequena cauda, né? Eu comento sobre essa coloração azulada, ciano, né? Esverdeada, que está associada com o cianogênio. No outro vídeo eu faço um comentário mais detalhado a respeito disso. Aqui mais uma foto da Lua com a Lucinéria. Só que a outra foto da Lua com a Lucinéria, essa aqui, ela está com efeito HDR, para que não fique estourada de branco e não fique muito escura. Porque se deixar essa parte com esse brilho e essa aqui com a mesma intensidade de iluminação que está aqui, né, no caso da edição do Photoshop, se deixar no mesmo nível de claridade, essa parte vai ficar toda escura. Então, para que essa aqui fique visível e essa aqui não fique estourada de branco, é necessário aumentar o brilho dessa região e reduzir um pouco o brilho dessa região, né, produzindo essa imagem aqui. Já nessa outra, cadê? Nessa aqui não foi feito esse processamento, foi preservada a imagem com o brilho natural, né? Então tem uma exposição relativamente longa para que fosse possível visualizar essa parte da Lucinéria, e como consequência essa parte ficou estourada de branco, né? Então isso aqui, para quem olha, pode parecer que é um eclipse solar, né? Que a Lua está passando em frente ao Sol. Não tem nada a ver com eclipse solar. Se fosse um eclipse solar, teria muito mais brilhante, o céu estaria muito mais azul, né?
Então, e essa parte da Lua não estaria faltando, né? A Lua estaria passando em frente aqui, cobrindo o disco solar. Então isso aqui é a própria Lua, essa parte mais brilhante é a própria Lua que está estourada de branco devido à ausência de processamento para corrigir esse efeito. Que para visualizar aqui foi necessário estourar de branco essa região aqui. Aqui são várias fotos de Saturno que eu tirei desde 2010, né, a evolução da qualidade das fotografias, chegando até aqui a de 2020. Inclusive essa aqui eu fiz um agradecimento para o Vinícius Martins, né, que foi a pessoa que me ensinou a fazer o processamento. Ele é talvez o melhor astrofotógrafo do Brasil e eu que tenho mais talento seguramente, e também é provável que já seja o que tenha mais conhecimento. Ele que me ensinou a transição. Por exemplo, aqui eu fazia o processamento com os meus conhecimentos que eu tinha na época. A partir daqui o Vinícius já começou a me ensinar, né? Então aqui eu já estou usando as técnicas que ele me mostrou, e essa aqui é provavelmente a melhor foto que eu tirei de Saturno, e em grande parte graças ao que eu aprendi com o Vinícius, né? O Vinícius Martins. Aqui é o aglomerado globular 47 Tucanae. Esse cometa eu não sei dizer qual é, nem esse aglomerado também não sei qual é. Aqui Plutão. Aqui uma foto de Saturno e com alguns dos seus satélites, né? Então aqui Titã, que é o maior de seus satélites. Esse brilho grande aqui é o de Saturno, né? O mais brilhante é Saturno. Aqui Titã. Aqui Réia, que é o segundo maior. Dione, ela está quase aqui oculta, né, na luz, quase imersa na luz de Saturno. E tem também Encélado, Mimas e Encélado, eles estão aqui ofuscados pela luz de Saturno, mas eles estão aqui no campo, mas não dá para enxergar nessa imagem aqui. Aqui Hyperion, Iapeto e Febe, né? Febe eu fiquei vários dias tentando registrar Febe, que ele é um objeto de pouco brilho, né? E como o céu não estava muito favorável, então acabei não conseguindo. Até que nesse dia aqui, o céu estava muito limpinho, muito transparente, e aí foi possível fazer esse registro do satélite Febe. Aqui Netuno e Tritão, eu acho que já foi mostrada essa imagem, inclusive, na outra, mas eu não tenho certeza, porque essa aqui está com baixa resolução, né? Não sei se essa é a mesma que estava na outra. Esse cometa aqui também eu não sei, né? Não sei, talvez ele seja o mesmo que o outro. Aqui o aglomerado globular Ômega Centauro, não é o mesmo que esse, né? Dá para perceber as diferenças aqui, não é? Esse é o 47 Tucanae e esse é o Ômega Centauro. Aqui duas galáxias, entre aspas, colidindo, né? O termo colisão não é muito apropriado, elas estão coalescendo, né? E aqui um cometa. Aqui tem um erro de processamento, que aparece como se fossem dois núcleos, mas na verdade é um núcleo só. Isso aqui é um artefato gerado pelo processamento, não é Eu só preservei essa imagem porque, apesar desse erro, eu achei interessante que tivesse essa colisão de galáxias, essa coalescência de galáxias, no mesmo campo em que aparece o cometa. O cometa está muito próximo, está a uma distância de poucos milhões de quilômetros, enquanto as galáxias estão a uma distância de milhões de anos-luz, né? Então, trilhões de vezes, né, esses objetos aqui estão trilhões de vezes mais distantes do que esse aqui, né? Esse aqui está muito mais próximo do que esse. Aqui uma foto da cratera Clavius. Tem vários comentários que eu faço a respeito disso no outro vídeo. Aqui é Antares A e Antares B. Essa pequena aqui, esverdeada, Antares B. E essa aqui é uma das maiores supergigantes vermelhas que tem nas proximidades da Terra. Ela é cerca de 850 vezes maior que o Sol em diâmetro, né? Em volume, ela é cerca de 600 milhões de vezes maior que o Sol. Eu comento bastante sobre a densidade dela, que é muito baixa também, né? Eu comento vários detalhes no outro vídeo, mas aqui eu vou passar direto. Aqui é Sirius A e Sirius B, porque Sirius B é uma anã branca. Eu comento também justamente do contraste entre a densidade de Sirius B, que é uma anã branca, e Antares A, que é uma supergigante vermelha. No outro vídeo eu faço uma comparação entre esses dois objetos. Aqui eu já tinha comentado, né? Eta Carinae. Aqui a nebulosa Olho de Gato, ou Fantasma de Júpiter, né? Ela tem mais de um nome, ela aceita mais de um nome. Aqui outra imagem de Eta Carinae e alguns objetos próximos aqui também.
Aqui eu tinha uma estrela fotografada durante o dia, só uma curiosidade, né? Eu acho que é Canopus, se eu não me engano, que as pessoas que acham que a única estrela que se consegue ver durante o dia é o Sol, né? Na verdade, tem várias estrelas, depende muito do equipamento que você estiver utilizando, e se você apontar para a direção correta, né, dá para ver praticamente qualquer estrela se tiver um equipamento suficientemente potente. Então, nos telescópios do Monte Palomar, do Monte Wilson, né, agora nesses maiores, o Very Large Telescope, né, VLT, se consegue registrar estrelas de quinta, de sexta, de sétima magnitude, inclusive durante o dia. É possível registrar, observar, né, estrelas com certa facilidade até durante o dia. Com o meu telescópio dá para olhar as que são mais brilhantes, né? As que são menos brilhantes não dá para registrar durante o dia. Aqui é a galáxia Centaurus A. Aqui é aquela nebulosa que a gente já viu antes, né? A nebulosa trífida, que é a Messier 8. E aqui é a Messier 20, que é a Laguna, né? Nebulosa da Laguna. Aqui é a galáxia do Sombreiro. Esse aqui é o telescópio que eu usei para fazer essas fotos, né? Aqui Vênus em fase crescente. Ele está quase exatamente 50% iluminado. Ele está 50,1% iluminado. Então ele está quase perfeitamente numa fase crescente. Aqui é uma foto interessante de Vênus passando próximo às Pleiades, né? Aqui é a Messier 45 e aqui o planeta Vênus. Ele chegou a passar por dentro, né? Por dentro quer dizer do ponto de vista angular, né? Do nosso ponto de vista ele passou angularmente dentro das Pleiades, mas fisicamente ele estava muito distante. As Pleiades estão a 500 anos-luz, 450 anos-luz, enquanto Vênus está a 50 milhões de quilômetros, né? Então está muito mais próximo do que as Pleiades. Mas do ponto de vista da Terra, ele passou por dentro dessa região. Eu não cheguei a registrar, porque estava nublado, então a melhor oportunidade que eu tive foi essa. Mas acho que ficou bem legal também, é uma foto que eu gosto muito. Essa aqui é o numerado aberto Caixinha de Joias. O nome Caixinha de Joias é porque tem essas cores, né? Parece que são diamantes, rubis, né? E outros safiras, né? E outras topázios, ametistas e outras pedras preciosas brilhando. Aqui a Lua durante o dia, atrás de uma nuvem, a nebulosa do Cisne, aqui a nebulosa de Órion. A próxima que eu vou mostrar é um close dessa região aqui, né? Esse aqui é um close naquela região ali. Aqui o trapézio, né? Trapézio de Órion, que é um close dessa parte. Aqui Mercúrio, um planeta difícil de fotografar, porque ele sempre fica muito próximo, angularmente, né, muito próximo do Sol. O mais distante, o maior afastamento que ele chega do Sol é cerca de 28 graus, né, menos de 30 graus. Ou seja, a posição que dá para ver Mercúrio em relação ao Sol é a posição que fica o Sol mais ou menos às 5 da tarde, né, ou às 7 da manhã. Então ele está só um pouco acima do horizonte, né? Ele fica a menos de 30 graus acima do horizonte. E então Mercúrio é muito difícil de observar por isso, porque ele fica muito próximo do horizonte e, consequentemente, quando o Sol começa a nascer, né, já fica mais difícil de acompanhar, embora seja possível observar durante o dia. Inclusive tem fotos de Mercúrio, de Vênus, tiradas durante o dia, justamente devido a essa proximidade angular, né, que dificulta fotografar durante a noite. Aqui outra imagem da nebulosa de Órion, é a mesma nebulosa e o mesmo conjunto de fotos empilhadas, só processamento que foi feito diferente nesses dois casos, mas é o mesmo empilhamento de fotos. Aqui a nebulosa Tarântula, aqui a galáxia Messier 83, aqui uma foto da lua cheia, no outro eu faço alguns comentários em relação aos detalhes topológicos, né, que não dá para ver tão bem quando a lua está cheia, devido ao ângulo de incidência da luz solar. Aqui eu já tinha comentado. Aqui o Cruzeiro do Sul, aqui é Gamma Crucis, aqui Alpha Crucis, não sei se é essa ou se é essa que é Alpha Crucis, nunca sei identificar isso, mas aqui é o Cruzeiro do Sul. Essa já tinha comentado da nebulosa. Aqui a constelação do Cão Maior,
Aqui é a estrela mais brilhante do céu terrestre, né? Sirius, que a gente já mostrou um pouco antes. Estão passando 2 satélites aqui no campo, né? Esses rastros aqui são de satélites que estavam atravessando o campo. Aqui, novamente, o Cruzeiro do Sul. Aqui a nebulosa Eta Carinae. E aqui são outros objetos, né? Tem mais alguns aglomerados, algumas nebulosas, né? E o aglomerado Poço dos Desejos, Galinha Correndo e outros aglomerados que tem por ali. Aqui na estrela Betelgeuse, esse é um que eu gostaria de comentar com mais detalhes, mas vou passar direto aqui também. Aqui é a nebulosa de Órion, aqui é a nebulosa Cabeça de Cavalo e a constelação de Órion. Essa constelação é talvez a mais fácil de ser reconhecida no céu. Aqui é a estrela Betelgeuse, que a gente viu agora há pouco, e aqui Rigel, né, que é a mais brilhante dessa constelação. Aqui são as Três Marias. Né? Aqui mais uma tomada da nebulosa Tarântula, e aqui a pequena nuvem de Magalhães, que fica ao lado dela. Aqui não está pegando inteira a pequena nuvem de Magalhães, porque ela tem um tamanho angular muito grande, né? Ela é maior do que a Lua, bem maior do que a Lua, em termos de tamanho, embora o brilho dela seja muito fraquinho. Não tão fraquinho, né? Dá para ver inclusive a olho nu, mas é uma manchinha só, né? Então, não é tão fácil de enxergar a olho nu quanto a Lua, especialmente se tiver numa região como São Paulo, né? Uma metrópole, tem mais dificuldade devido à poluição, devido aos fatores que limitam a transparência no céu. Aqui é mais uma da Lua com a Lucinéria e Vênus. Aqui uma da Lua cheia. Aqui os 4 maiores satélites de Júpiter. Aqui a Via Láctea e esse aqui é Júpiter. Aqui mais uma da Lua e Vênus. E aqui o asteroide Tamara. Então é basicamente isso, né? Mesmo tentando fazer rápido, levou aqui 25 minutos ainda. Mas tá bom. Então eu vou finalizar. Espero que vocês tenham se divertido. E vamos voltar para o vídeo agora. Quem quiser depois assistir o vídeo completo, com todos os comentários sobre esses outros objetos, aí eu vou ver se o Gerson quer colocar no canal dele, ou se quer encaminhar para o meu canal. Eu vou colocar o vídeo. E o de 6 horas também, acho que eu vou, não sei se eu vou editar ou se eu vou colocar inteiro do jeito que tá, porque aquilo lá dá um trabalhão para editar. Então, vou colocar o vídeo depois. O meu interesse começou quando era criança, né? Quando assistia o seriado Cosmos, do Sega, em 79, 80, que passava na Globo de manhã, e eu assistia e gostava muito daquilo, e acabou evoluindo para um interesse assim, mais sério. E depois acabei, minha mãe me deu de presente, né? Acabei pedindo o livro do Cosmos, né? O mesmo seriado, e depois acabei ganhando um livro do Isaac Asimov, que era O Colapso do Universo, embora ele seja principalmente conhecido como escritor de ficção, mas ele também é autor de muitos livros de divulgação científica, né? O Asimov tem um de Saturno, tem um de Marte, tem O Colapso do Universo, tem uma coleção de história da ciência, que ele tem 1.206 biografias, que se chama Gênios da Humanidade. Em inglês parece que se chama Enciclopédia da Ciência, e no Brasil se chama Gênios da Humanidade, que é da editora Bloch, que acho que inclusive foi jogador de xadrez, o Bloch, né? Enfim. E esse interesse foi evoluindo. Eu acabei, na época do cometa Halley, em 86, no finalzinho de 85, meu pai acabou me dando um telescópio de presente, e eu fiquei atazanando ele durante muito tempo, né? E acabei ganhando um telescópio, e que foi com muito sacrifício, né? A gente não tinha muita condição, mesmo assim ele acabou me dando um telescópio. E era um telescópio pequeno, mas assim, me divertia muito, porque eu subia em cima do telhado, né? Era um sobradinho, eu saía da janela assim, do quarto, subia e ficava em cima do telhado, porque tinha casas do lado que tampavam, os muros tampavam, tiravam a visão. Então eu ficava em cima do telhado para conseguir ter um campo mais amplo, né? Para observar algumas regiões. E depois foi interessante, me interessei por física também, né? Comecei a fazer física, fiz 2 meses e abandonei o curso, mas sempre mantive interesse por física, inclusive justamente por ter interesse por física que eu abandonei o curso, porque eu acho que no curso não era muito voltado realmente para o desenvolvimento do interesse em física, e sim para memorização e repetição de informações, que eu acho que não é bem esse o objetivo que deveria ser, da educação de um modo geral, eu acho, inclusive, né? E aí fiz alguma, por exemplo, você citou pesquisas, né? Acho que as pesquisas que eu fiz na área de pesquisa mesmo, assim, acho que mais interessantes, foram, em 2003,
eu publiquei um artigo comentando sobre o método que se utiliza para cálculo da distância das estrelas, né, que é a paralaxe, e que deveria ser feita uma abordagem considerando a probabilidade de que a determinada estrela existisse de fato, se ela tivesse aquelas características que foram medidas, né? Seria uma abordagem mais bayesiana, que você não considera só o que você está medindo, mas também a probabilidade de que aquele resultado que você obteve seja correto, né? E na época eu não conhecia estatística bayesiana, mas mais ou menos que eu acabei intuindo um significado, não sei exatamente o mesmo, mas bastante similar. E aí publiquei um artigo a respeito. Aí aquele amigo que eu comentei, inclusive o Ednilson Oliveira, que ele me deu a coleção dos meus grandes predecessores, que ele era diretor do planetário de Ibirapuera e ele era professor na USP, e ele estava fazendo pesquisa sobre sistemas simbióticos na época. E ele tinha vários contatos. Ele apresentou para alguns amigos dele, inclusive para o Roberto Bosco, para o Kepler de Oliveira, que é do Rio Grande do Sul, e tinha um outro, acho que da Minelli, não tenho certeza. Ele apresentou para alguns amigos dele esse trabalho, e na época o Kepler de Oliveira foi o que ele comentou que teria mais probabilidade de ele se interessar, porque ele trabalhava com mecânica celeste e era mais ou menos a área dele, né? Mas ele acabou não se interessando muito, nem respondeu o artigo, não comentou nada. Aí, algum tempo depois, faz uns 5 anos, 10 anos, eles começaram a usar, provavelmente desenvolveram independentemente, praticamente o mesmo método que eu estava descrevendo naquele artigo de 2003, eles começaram a usar alguns anos depois, né? E agora parece que é o padrão que se utiliza internacionalmente para cálculo de distâncias estelares, basicamente 95% do que eu tinha descrito naquele artigo. Em relação a esse método que eu desenvolvi, eu escrevi um programinha aqui em Python para mostrar uma imagem, né, para ficar mais claro em que consiste esse método e fica mais didática na explicação por meio de ilustrações. Aqui eu vou executar o programinha para exibir a imagem. Está carregando aqui. Deixa eu mover aqui o gravador do vídeo, do desktop, que está na minha frente aqui. Então, aqui é um diagrama de Hertzsprung-Russell, né, que mostra a evolução estelar, e esse catálogo é baseado no Hipparcos, né, que foi um satélite astrométrico que tem mais ou menos 2.500.000 estrelas catalogadas, e aqui elas estão representadas uma distribuição estatística. No programinha eu coloquei para ele representar aqui com transparência, para conseguir ver as que estão atrás, né, e aqui não está exatamente com o mesmo padrão de cores que é representado pelo Hipparcos, né? Eu procurei ajustar os padrões que estão disponíveis no Python para ficar tão semelhante quanto possível, mas não está exatamente, tá? Aqui as magnitudes estão representadas corretamente. Os tamanhos também eu coloquei para representar os tamanhos das supergigantes azuis e supergigantes vermelhas, mas não está mantendo exatamente a proporção, tá? Aqui elas estão aproximadamente em ordem de tamanho, mas não nas proporções corretas de tamanho. Isso porque não daria para representar, né? Porque essas supergigantes vermelhas, daqui as de menor temperatura principalmente, elas seriam muitíssimo maiores do que caberia na tela, né? Para que essas daqui tivessem 1 pixel, essas daqui ficariam maiores do que o tamanho da tela, então não daria para representar. Por isso elas não estão preservando a proporção de tamanho, tá? Mas estão aproximadamente em ordem de tamanho. E as cores também, elas não estão exatamente, né? Nessa região é vermelho, nessa região é azul, né? A região central é aproximadamente amarela, mas não exatamente com essa distribuição. E essa região esverdeada, né, praticamente não existe essa região esverdeada, ela seria esbranquiçada, né? As cores corretas das estrelas nessa região seriam aproximadamente esbranquiçadas, brancas, né? Seriam brancas azuladas, na verdade. Mas aqui na representação, para o padrão de cores do Python, ele tem essa região levemente esverdeada. Então, tirando esses detalhes, a representação visual aqui é bastante semelhante, né, a que acontece na distribuição correta das estrelas no diagrama de Hertzsprung-Russell. Então, aqui nesse eixo, no eixo X, é o índice de cor BV, para esse lado azul e para esse lado vermelho, né, que representam as cores conforme o comprimento de onda. E aqui as magnitudes, né? Quanto menor a magnitude, maior o brilho. E também maior a massa.
né? Pela lei de Stephen Boltzmann, a massa é aproximadamente proporcional ao brilho, né? A luminosidade elevado a 1/4 ou a 1/3, depende da metalicidade da estrela. Então esse diagrama representa o conjunto, né, desses 2.500.000 estrelas catalogadas pelo satélite Parcos, e aqui dá para notar que elas estão aproximadamente numa reta, né? Quase uma reta, e aqui elas fogem da sequência principal, são as supergigantes vermelhas, gigantes amarelas, né? E aqui as supergigantes azuis. Então, quanto maior a temperatura, né, mais para a esquerda ela se encontra. A temperatura na superfície, aqui não é relativa à temperatura central, aqui é a temperatura na fotosfera, né? Então, quanto mais para cá, maior a temperatura, e aqui quanto mais para cima, né, maior é o tamanho e maior a luminosidade. E, bom, a questão é, quanto maior o brilho, né, quanto maior a luminosidade, mais rápido ela consome o combustível, porque as células basicamente elas brilham pela queima do combustível nuclear, né? Elas transformam hidrogênio em hélio no processo PP1, PP2 e outros processos de fusão nuclear, e com isso a massa é convertida em energia, e essa energia é o brilho que nós vemos. Então, quanto maior a luminosidade, mais rápido ela consome energia. Quanto maior a luminosidade, também maior a massa, mas não na mesma proporção, né? A luminosidade, ela, aqui nesse eixo, né, a luminosidade cresce muito mais rapidamente do que a massa. Ou seja, o consumo de energia ele é muito maior nas estrelas mais massivas do que a massa que elas possuem. Consequentemente, a vida delas é mais curta, né? Então, quanto maior a massa, menor é a vida de uma estrela. Consequentemente, menos numerosas elas são menos abundantes pelo fato de que elas vivem menos tempo. Então, uma estrela dessas daqui, por exemplo, das anãs vermelhas, né, anãs marrons, anãs vermelhas, elas chegam a viver trilhões de anos, viver entre aspas, né? O combustível nuclear delas dura trilhões de anos, elas continuam brilhando durante trilhões de anos, mais do que o tempo de vida do universo. As estrelas amarelas, né, aqui no caso G2, aproximadamente como na classe espectral do Sol, elas duram cerca de 10 bilhões de anos, né? Então é mais ou menos 1000 vezes menos, né, um milésimo do tempo de vida das anãs vermelhas. E essas supergigantes azuis, elas podem viver alguns milhares de anos, né? Não chega às vezes nem a 1 milhão, às vezes chega a 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, às vezes nem chega a 1 milhão de anos, que em escala astronômica é um tempo muito curto, né? São vidas muito curtas, elas consomem muito rapidamente combustível nuclear. Quando elas consomem o combustível nuclear, aí cada uma vai seguir um caminho diferente, né? As anãs vermelhas elas vão simplesmente esfriar, né? Vão se tornar anãs marrons. As amarelas, né, depende da massa, na verdade, mais do que da classe espectral. Então, quando a massa é menor que o limite de Chandrasekhar, ela, mais ou menos 1,44 vezes a massa do Sol, né, ela vai expandir para uma gigante vermelha, depois ela vai se contrair e formar uma anã branca. Ela vai continuar brilhando, mas não por fusão nuclear, né, vai brilhar por outro motivo. No caso, as que têm a massa entre o limite de Chandrasekhar e o limite de Thoma Oppenheimer-Volkov, não sei se a pronúncia é essa, mas as que têm entre esses dois limites, né, que fica entre 1,44 e 3 massas solares, elas vão evoluir para uma estrela de nêutrons, né? E essas com massa acima de 3 vezes a massa do Sol, elas vão colapsar no buraco negro, elas vão explodir em supernova, né, vão perder as camadas externas na explosão de supernova, e as camadas internas vão colapsar e formar um buraco negro. Tem uns artigos que eu explico com mais detalhes esse processo, aqui eu estou resumindo bastante, mas de forma muito resumida é isso. Então, o ponto importante aqui qual é? Essas estrelas, né, que duram mais tempo, elas são muito mais abundantes do que essas que duram menos tempo, né? Então, as anãs vermelhas representam a grande maioria da população estelar no universo, enquanto as azuis representam uma população muito menor. Consequentemente, quando você olha para uma estrela distante, você não sabe qual distância ela se encontra, e você está enxergando aquele objeto, você não pode calcular simplesmente a distância com base na paralaxe, porque a paralaxe ela tem uma certa incerteza, né, uma certa probabilidade de que aquele valor que você encontrou seja correto, e tem uma certa probabilidade de que aquele valor ele tem um certo intervalo, né, de validade que vai diminuindo à medida que ele se afasta
do valor medido. Então você tem uma distribuição aproximadamente gaussiana, né? E à medida em que se afasta daquele valor médio, para mais ou para menos, a probabilidade de que aquele valor seja correto vai diminuindo, né? O problema de que o valor seja distante daquele valor medido vai diminuindo. Por outro lado, tem também a questão da probabilidade de que a estrela que você está observando tenha de fato aquelas características que você está medindo. Então, se você observa uma estrela que parece ser uma supergigante azul, a probabilidade de que ela seja de fato uma supergigante azul é muito menor do que ela seja uma anã azul ou de que ela seja uma estrela próxima da sequência principal, né? Aqui elas são muito mais abundantes aqui do que aqui. E no caso das supergigantes vermelhas, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Sol, né? Quando ele esgotar o seu combustível de hidrogênio, ele vai começar a queimar hélio, vai transformar em carbono, em oxigênio, em outros elementos mais pesados. Ela vai parar de queimar o hidrogênio, mas ela vai continuar queimando menos hidrogênio, né? E vai passar a queimar mais hélio, né? Vai converter mais hélio em carbono e em outros núcleos mais pesados. E nesse processo, ela vai se expandir e se transformar numa gigante vermelha. Mas ela vai durar muito pouco tempo como gigante vermelha, tá? Então, essas estrelas que são supergigantes vermelhas ou gigantes vermelhas aqui, o tempo que elas permanecem nesse estágio é muito efêmero, né? Muito breve, em comparação ao tempo que essas estrelas permanecem no estágio de anãs vermelhas. Então, quando você olha uma estrela e você não sabe qual é a massa e qual é o brilho dela, você sabe o brilho, mas você não sabe a luminosidade, né? A luminosidade é a quantidade intrínseca de luz que ela emite. O brilho é a quantidade aparente, né? Aquela que nós observamos a partir da Terra. Então vai depender da distância, né? Quanto mais distante, menor o brilho aparente. E a luminosidade é uma característica intrínseca. Então, quando você observa a estrela, você não sabe, em princípio, a que distância ela se encontra e qual é a luminosidade dela. Você sabe o brilho, mas não a luminosidade. Quando você calcula a distância pela paralaxe, você passa a ter uma estimativa de qual é a luminosidade com base no brilho, né? Porque você vai saber o brilho, vai saber a distância, e a partir daí você calcula qual é a luminosidade. Porém, tem uma incerteza nessa medida, né? Essa incerteza você vai considerar em conjunto com a probabilidade de que ela tenha de fato aquela característica. Então aqui, como essas estrelas são muito mais abundantes do que essas e do que essas, quando você calcula a distância que ela se encontra e você tem uma certa incerteza naquele valor, você precisa considerar também qual é a probabilidade de que aquela estrela tenha de fato aquele brilho que você está calculando. Então, se você calcula um valor próximo desse aqui, de que a estrela tenha uma massa pequena e uma luminosidade pequena, provavelmente está correto. Porém, quando você calcula que a estrela tem uma massa muito grande, né, 300 vezes a massa do Sol, 200 vezes a massa do Sol, inclusive esses valores excedem, né, o limite de Eddington, que é um limite teórico da massa máxima que ela pode ter para preservar o equilíbrio hidrostático. Então, você tem que considerar que provavelmente, se você for considerar, se a incerteza na medida for grande, você tem que considerar que provavelmente essa medida está incorreta, que é mais provável que a massa verdadeira seja menor do que aquela que você está calculando com base na paralaxe exclusivamente. E aí você tem que considerar a medida da paralaxe em conjunto com a probabilidade de que a estrela tenha de fato aquela massa supostamente baseada na sua paralaxe. Você tem que considerar em conjunto a incerteza na paralaxe e a incerteza em que a massa seja de fato aquela, com base nessa distribuição espectral, né? Nessa distribuição do diagrama de Hertzsprung-Russell, que vai determinar a abundância relativa das estrelas em diferentes massas. Então, quando você não leva em consideração essa abundância relativa de estrelas, o seu cálculo tem uma probabilidade maior de estar incorreto, né? E o artigo que eu escrevi em 2003, ele considera justamente isso, né? Em vez de você calcular a distância exclusivamente com base na paralaxe, você precisa considerar também a probabilidade de que aquela massa que você mediu com base na paralaxe esteja correta, tá? Então você vai ter uma medida, você vai ter uma correção adicional, né, naquela medida, e essa correção pode ser grande ou não em função da incerteza que você tem na paralaxe. Então, se a incerteza na paralaxe é pequena, o valor vai ficar aproximadamente aquilo que você mediu de fato. Porém, se a incerteza na paralaxe for grande, né, se ela tiver uma distância a mais de 1 kPa, 2 kPa, isso faz com que o tamanho da paralaxe seja muito pequeno.
ele fica no limite do que o instrumento consegue medir. Consequentemente, a incerteza é grande. E, como a consequência direta disso, é que a probabilidade vai ser fortemente influenciada pela probabilidade de que a estrela tenha de fato aquela massa. E aí, esse ajuste acaba tendo um peso muito grande, né? Ele acaba fazendo uma correção muito significativa. Às vezes o erro chega a 40%, 50% em relação ao que havia sido medido só com base na paralaxe. E é basicamente isso, né? É basicamente nisso que consiste o artigo que eu publiquei em 2003 com essa correção no método que se utilizava para medir paralaxe e que atualmente é praticamente um padrão, né? Se utiliza em praticamente todos os grandes centros de pesquisa que fazem esse tipo de cálculo astrométrico, adotam métodos semelhantes ao que eu havia descrito naquela época. Fiquei um pouco chateado com a conduta do Kepler de Oliveira, né, que não... achei que ele poderia pelo menos ter respondido: eu acho que isso aqui está errado, eu acho que não funciona. Eu teria como argumentar e falar: não, eu acho que funciona por tal e tal motivo, e poderia, acho que seria interessante. Mas acho que a única coisa realmente de pesquisa que eu fiz, teve também da grande mancha vermelha de Júpiter, né? Acho que eu bati aqui. Teve um artigo que eu publiquei o ano passado, ano retrasado, 2020, que eu publiquei, e que foi feita uma entrevista no canal do Cristóvão Jacques, que é um dos maiores astrônomos do Brasil, né? Ele me convidou para fazer uma entrevista, astrônomos amadores, né? Ele acho que ele é engenheiro, mas ele, por exemplo, ele participou na construção do segundo maior telescópio do Brasil, né? E não só de amadores, telescópios profissionais também. E é um canal, assim, um canal bastante respeitado em termos de qualidade técnica. E fiz uma entrevista que durou acho que umas 3 horas, 2 horas e pouco lá no canal, falando sobre esse da mancha vermelha. E assim, problemas em geral, por exemplo, tem um problema, tem um amigo agora que ele foi finalista em Olimpíadas da Matemática, que ele me convidou para fazer, para desenvolver, não sei se provavelmente puzzles, mas problemas matemáticos e de computação e de ciência de um modo geral, para uma empresa que ele vai fazer de seleção, de recrutamento, né, de headhunter para as empresas. E ele me convidou para desenvolver os problemas para essa empresa. E um dos problemas que eu comentei justamente era um de astronomia, que tem uma foto da Lua, você vê só a foto da Lua no horizonte, e a Lua, ela, pela imagem que você vê na face da Lua, você tem que determinar de qual país você está vendo aquela imagem, né? Que é um problema relativamente difícil, é relativamente complexo também, porque a pessoa tem um processo meio trabalhoso para a pessoa identificar. Então, você tem uma foto, tem o oceano, né? E a Lua está em cima do oceano. E pela imagem que você vê na Lua no oceano, você tem que determinar de qual país que aquela imagem está sendo observada. E tem um outro que eu coloquei, mas aí já não é propriamente uma pesquisa, só é mais um problema realmente. No caso do Júpiter, da grande mancha vermelha, acho que é um problema que foi interessante, mas só que não é propriamente de astronomia, é mais de história da ciência, né? História da astronomia. Que se acreditava acho que até hoje se acredita, né? Porque meu artigo e meu vídeo acho que não tiveram tanta repercussão, então acho que se acredita até hoje que a grande mancha vermelha de Júpiter surgiu há mais de 350 anos, né? Porque tem alguns registros do Cassini e do Huygens, acho que tem mais uma pessoa, o Hooke também, que registraram uma mancha em Júpiter, só que ela não corresponde nem à posição, nem ao tamanho, e principalmente a variação do tamanho em função do tempo. Desde o século XVII, 1664, eu acho que teve o primeiro registro de uma mancha que eles supõem que fosse a mancha vermelha, mas que, na verdade, não é, né? E nesse artigo eu mostro vários registros históricos, mas já não é bem de astronomia, mas sim história da astronomia.